Senhor presidente, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, deputada Marta Rocha, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, quero abordar dois assuntos na sessão de hoje, nesta tribuna, no expediente final. O primeiro deles, já comecei de certa maneira durante a ordem do dia, quero fazer menção a um fato que considero muito positivo, e eu quero ressaltá-lo, e me refiro aqui à realização na sexta-feira, no sábado e no domingo, do terceiro Congresso Estadual de Educação, terceiro COED, instalado com o objetivo de aprovar uma proposta de plano estadual de educação para o Rio de Janeiro. Essa proposta agora, uma vez aprovada por delegados e delegadas ao terceiro COED, deverá ser encaminhada, como manda a lei, pelo Poder Executivo a esta casa, já que o Plano Estadual de Educação, como sabe muito bem Vossa Excelência, precisa se transformar numa lei estadual. Considero muito positivo o fato, mas ainda porque o Rio de Janeiro tinha abandonado esta agenda. O último Congresso Estadual de Educação, o segundo, ou seja, aconteceu em 2007. Aliás, a abertura foi em Niterói, no ginásio Caio Martins. Por isso, considero positivo, quero aqui de novo ressaltar, foi importante que a Secretaria de Educação do Estado, ao lado do Conselho Estadual de Educação, ao lado do Fórum Estadual de Educação, ao lado dos movimentos sociais da educação, tenha abraçado essa agenda e concretizado a realização desse congresso. Porém, uma mácula, deputado Luiz Paulo, infelizmente afetou esta agenda importante, esta agenda positiva, que foi a surpreendente, e é o primeiro assunto que quero desenvolver, o surpreendente decreto editado, que fez publicar o governador no dia 22 de agosto, na quinta-feira, decreto esse que declara extinto, esses são os termos do decreto, considera extinto o mandato do conselheiro estadual de educação, Carlos Eduardo Bielchowski. Ora, Vossa Excelência conhece muito bem a legislação estadual e também a legislação atinente à área da educação, e sabe que o Conselho Estadual de Educação, com base em legislação de 2014, que alterou uma lei de 2005, que foi a lei que instituiu as diretrizes que organizam o sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro e que trata do Conselho Estadual de Educação, entre outros aspectos. Essa lei de 2014 conferiu ao Conselho Estadual de Educação o lugar de órgão de Estado autônomo e fixa, inclusive, com clareza, o mandato dos conselheiros que o compõem. É bom lembrar que na legislação de 2005, Vossa Excelência já estava aqui na Assembleia, esta lei sofreu vetos e dois artigos do texto original, o artigo 10 e o artigo 11, que tratavam da composição exatamente do Conselho Estadual de Educação, foram perdidos. Entretanto, a lei de 2014 restaurou esses artigos, que estão em plena vigência, em pleno vigor. O Conselho Estadual de Educação, portanto, não é um órgão da administração direta ou indireta, não é uma repartição pública estadual, ele não está sob a tutela administrativa do governador, quem quer que seja. Ele é um órgão colegiado de Estado, é o órgão normativo do sistema de ensino, e seus membros, conselheiros e conselheiras, têm mandato fixado em lei, cuja duração é de 4 anos, com direito a uma recondução, como dispõe a mesma lei. E a lei diz o seguinte, é o parágrafo 2º do artigo 11, que esses mandatos terão que ser cumpridos na integralidade, independentemente
de alterações do Poder Executivo. É o texto da lei. Então, não cabe um ato discricionário do governador, declarando extinto qualquer que seja o mandato de quem quer que seja, não importa aqui nesse momento a pessoa, né? E no caso é um professor renomado, conhecido da UFRJ, com experiência na gestão pública federal e estadual, mas assim, o que importa é o fenômeno, que a gente não pode aceitar. Aqui disse o deputado André Siciliano, há 2 semanas presidindo a sessão, sobre decretos legislativos, e eu manifestei concordância com a formulação do deputado André Siciliano, quando disse que decretos legislativos apresentados por deputados estaduais que visassem desconstruir atos de governo, políticas de governo, ele não daria guarida a esses decretos. Porém, decretos legislativos que buscassem tornar sem efeitos atos do Executivo que desconhecem, que afrontam, que agravam a legislação estadual, estes sim devem merecer a guarida do Parlamento, porque senão o Parlamento não estará se respeitando a si mesmo. Por isso eu quero aqui dizer que essa Assembleia não pode aceitar. Já há projetos de decreto legislativo tramitando na casa para tornar sem efeito esse decreto do governador. Ele não pode dispor dos mandatos no Conselho Estadual de Educação, não importa que tenham sido indicados por outro governador em outro período, ele tem que aguardar a conclusão desses mandatos e aí sim fazer as indicações que lhe cabem. Portanto, eu quero aqui manifestar toda a minha indignação, discordância e a urgência, né? Enfatizar a urgência de que o decreto legislativo que tramita nesta casa, que busca revocar esse decreto do governador, tenha célere tramitação, sob pena de que a Assembleia Legislativa, por um lado, tolere o desrespeito e o agravo a leis que ela mesma vota, e tolere ainda esse aviltamento, este verdadeiro estupro à autonomia do Conselho Estadual de Educação, órgão de Estado assim estabelecido por decisão da Assembleia Legislativa do Estado de Janeiro, como dispõe a lei estadual, a legislação estadual em vigor. Portanto, queria fazer essa primeira menção. A segunda menção tem a ver, deputado Luiz Paulo, com a preocupação que é recorrente no Brasil, que eu vou traduzi-la em números. Em maio, 3.474 bolsas de estudo fomentadas pela CAPES, a Agência de Fomento do Ministério da Educação, foram bloqueadas. Em junho, outras 2.724 bolsas foram também suprimidas. Agora, o governo acaba de anunciar novo corte, desta feita, de 5.613 bolsas de mestrado e doutorado. Em 8 meses de governo desqualificado, Bolsonaro extinguiu quase 12 mil bolsas de estudo. E eu estou falando apenas dos números da CAPES, Agência de Fomento, Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior, vinculada ao Ministério da Educação. Essas bolsas, eu quero lembrar, não se voltam apenas para estudos pós-graduados. Há bolsas que se voltam para a preparação de professores da educação básica, inclusive bolsas de iniciação científica e bolsas de incentivo, de fomento à continuidade dos estudos, por exemplo, a estudantes que têm reconhecimento, têm notório saber reconhecido nesses certames, nessas Olimpíadas por área do conhecimento. Aliás, recentemente, houve reportagem televisiva, num programa de grande assistência, de ibope elevado, sobre um caso de uma estudante no Nordeste brasileiro, salvo engano, numa cidade do interior do Piauí, medalhista nacional na Olimpíada de Matemática, e que por isso dispunha de uma bolsa de R$400, com a qual ela pretendia cursar o ensino superior. Esse corte significa a negação do futuro. Não basta apenas para esse presidente da República depreciar o Parque Científico Nacional,
agindo com violência e com virulência contra as universidades, contra os institutos de pesquisa, rejeitando os dados científicos produzidos em relatórios pelas mais renomadas instituições científicas brasileiras de reconhecimento e prestígio internacional, como a Fiocruz, como o INPE, como o próprio IBGE. Agora o presidente vai completando o seu cerco obscurantista à ciência brasileira, cortando todas as alternativas de fomento, todos os dispositivos de incentivo à formação qualificada, à formação pós-graduada, à formação de novos cientistas. O Brasil vai voltar a viver novamente, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, um novo celeiro de cientistas que se vão, né? O êxodo de cientistas, o êxodo de cérebros, o êxodo de pesquisadores já é um fenômeno em altíssima conta no Brasil contemporâneo. Vão produzir ciência, tecnologia e inovação para a glória e sucesso de outros países. Portanto, eu quero aqui me solidarizar com vários. Eu fico pensando, eu fui bolsista, eu fiz um doutorado no exterior com bolsa de estudos financiada pelo CNPq, e com essa bolsa eu financiei as minhas despesas e a de minha família enquanto vivi no exterior por 4 anos e 3 meses. Eu fico imaginando o que significa você estar fazendo um doutorado ou um mestrado, deputado Luiz Paulo, e ter a notícia que sua bolsa foi cortada, que não tem mais como pagar as suas despesas correntes. Grande parte dos bolsistas tem na bolsa não um complemento de renda, tem na bolsa de estudos a sua renda principal, muitas vezes sua e de sua própria família. Portanto, além do ataque à ciência, além do avanço contra a possibilidade de produção de novos conhecimentos, novos saberes, novas tecnologias, inovações que melhorem a vida do povo, isso também significa um drama social e econômico, que muitas famílias, muitas pessoas terão de uma hora para outra a suspensão, inclusive, eu vou dizer, de um contrato. Porque quando se conquista uma bolsa de estudo para o doutorado, por exemplo, há um termo de compromisso que é subscrito por quem concede a bolsa e quem a recebe, que, se forem cumpridos ao longo do período da vigência da bolsa os compromissos acadêmicos, a bolsa é mantida até o seu limite máximo. Se agora vai ser cortada de uma hora para outra, como que essas pessoas vão continuar os seus estudos? Como vão sobreviver? Como vão contribuir para o Brasil sair dessa quadra terrível da nossa história? Não se sai sem ciência, não se sai sem formação humana, não se sai sem pesquisa, não se sai sem inovação, não se sai sem preparação de quadros. Por isso, eu queria me manifestar de maneira muito veemente a universidades declarando: isto não é patranha, isto não é retórica vazia, isto não é palavra de ordem. A reitora da UFRJ, recém-impossada, a deputada Marta Rocha, inclusive, aprovou aqui uma comenda a esta professora, a primeira mulher a dirigir a UFRJ em 100 anos de existência desta instituição, a professora Denise Pires de Carvalho, o professor Antônio Cláudio Nóbrega, reitor da minha universidade, a Universidade Federal Fluminense. Ambos já vieram a público dizendo que não conseguem manter a universidade funcionando além do mês de setembro, se esses cortes sucessivos não forem revertidos. Por isso, seja em relação à afronta que atingiu o Conselho Estadual de Educação, que merece ser preservado, merece ter respeitado a sua autonomia, seja em relação a esse ataque que não para a ciência brasileira, eu quero aqui me manifestar, quero aqui me declarar em luta em favor dos nossos órgãos colegiados, tão vilipendiados por muitos governos agora, tão desrespeitados como instâncias que garantem a participação da sociedade civil, o monitoramento das políticas. Eles não governam, mas eles monitoram as políticas para ver se elas caminham na direção daquilo que foi aprovado. No caso do Conselho Estadual de Educação, ele disciplina questões centrais, como currículo, como autorização para funcionamento de escolas. Não pode ser tratado como um quintal da casa do governador. Ele não pertence ao governador, não pertence ao Palácio Guanabara, não importa quem seja o governante de plantão. E, ao mesmo tempo, a minha solidariedade e a minha disposição para a luta em favor de pesquisadores, professores, bolsistas de iniciação científica, estudantes que têm paixão pela ciência, mas que estão vendo agora seus sonhos serem
desmontados, desmoronados. Portanto, minha palavra era essa, senhor presidente. Quero aqui fazer esse registro, emocionado até, mas indignado contra os ataques à educação, à ciência e no Rio de Janeiro, esse gesto de desrespeito a esse órgão que merece a nossa admiração e o nosso bom conceito, que é o Conselho Estadual de Educação.